Facebook. Vamos começar a nossa live de hoje, mais uma quarta-feira. Todas as quartas-feiras, às 17 horas, nós temos feito webinários com temática educação, trazendo especialistas na área da educação, amigos queridos de longa data e amigos novos que nós temos formado nesse meio de caminho aí para pensar juntos a educação nesse momento de isolamento social. Nós somos da Digital House Schools, eu sou Kátia Pereira, coordenadora pedagógica, e nós trabalhamos para transformar a vida das pessoas por meio da educação. Nós trabalhamos somente com tecnologias digitais e temos construído parcerias incríveis ao longo desses meses de isolamento social, fazendo lives, como eu já falei, todas as quartas-feiras às 17 horas. E já convido vocês que estão participando, que nos acompanham, a conhecer o trabalho de jovens que desenvolvem um projeto de imprensa jovem ligados à Prefeitura Municipal de São Paulo. Nós teremos, então, uma discussão na semana que vem sobre fake news. E o nosso título é Vamos Falar sobre Fake News. Um título tão atual e tão importante. Então, já estão convidados para a próxima semana, para o nosso próximo webinário. Hoje a gente tem aqui o prazer imenso de estar com um grande amigo querido, chamado Fernando Chuy, grande artista, músico, professor de arte, colega. Trabalhamos muitos anos em projetos na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, um curso de cultura popular, onde nós fazíamos a formação de professor para professores da Prefeitura de São Paulo, e depois no Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, onde eu trabalhei muitos anos, e o Fernando também. Então, e temos aqui colegas que nos acompanham, pessoas muito queridas, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, a educação. A gente vai falar sobre o erro, né? O que é o erro? O que significa errar quando nós estamos num processo de aprendizagem? Então, o nosso título de hoje é Erro, Errância e Criatividade. E eu convido, então, o Fernando Chuy para falar desse assunto que ele pesquisa, o doutorado dele foi baseado nessa investigação, né? E a gente trouxe, então, uma proposta para pensar essa relação do erro na educação. Fernando, a gente costuma fazer o seguinte, os nossos colegas que participam dos webinários aqui são bastante participantes mesmo, são participantes de verdade e contribuem muito. A cada vez que a gente tem uma conversa aqui, a contribuição é interessantíssima. Daria para a gente escrever um texto, escrever um artigo só dos comentários aqui no chat. Então, conforme eles forem comentando, as pessoas forem falando, eu vou trazendo essa fala para discutir com você e para costurar com as suas apresentações. Tudo bem para você? Perfeito, perfeito. Legal. Então, a gente agradece novamente a sua presença, a presença de todos que estão aqui. E, Fernando, passo a palavra para você e já muito feliz de tê-lo aqui conosco, tá bom? Obrigado, Kátia. Obrigado, DH Schools. Obrigado pelo convite. Já expresso aqui meu prazer, né, de conversar com vocês, de temas que fazem parte da minha vida como pesquisador, da minha vida como professor. E eu acho que, numa certa medida, as pessoas aqui, que provavelmente só deve ter professor aqui, né? E devem identificar nas suas áreas muitos desses pontos, muitos desses conceitos com questões facilmente associáveis. E, enfim, vou me apresentar para pessoas. Aqui tem muitas pessoas queridas, muitos amigos, família, pessoas que provavelmente vou até citar, que ajudaram na pesquisa e tal. Mas eu sou desenhista e músico, primordialmente, né? Sou escritor também, escrevo prosa, poesia, artigos e tal, coisas que me vêm, mas eu acho que essencialmente
que me define é o trabalho com o desenho e com a música, né? Eu sou guitarrista, sou compositor, mas sempre muito ligado à docência também. Eu sempre gostei da questão da sala de aula e sinto muita falta, né? Essa época ainda que a gente está atravessando, tão difícil, né? A gente sente falta dessa materialidade que traz a interação, né? Com os estudantes, com as pessoas, né? Com tudo que envolve escola, universidade e tudo mais. E eu tive um processo diferente, né? O meu processo foi assim, eu saí da faculdade de artes plásticas e fui fazer música, e passei praticamente 10 anos antes de voltar a pesquisar e voltar a pensar em dar aula, que foi quando eu comecei a pesquisar a questão que eu retornava, né, de maneira mais expressiva, que era a questão do desenho. Então, fui estudar o desenho. Estou falando isso para introduzir o tema porque vem daí, né? Ao longo do processo de descoberta do que é desenhar, que a minha dissertação se deu a partir dessa perspectiva, né? O que significa isso? Né? Como é que algumas pessoas aprendem, outras, entre aspas, não aprendem, né? E eu entrevistei 10 desenhistas, desde do Marcelo Grasman, um super gravurista consagrado, até um porteiro de um prédio que eu dei aula no Senac de desenho, e tentei entender nos processos dele como é que eles faziam. E uma coisa curiosa do ensino do desenho é que o ensino do desenho é muito ligado a concepções da técnica, né? Ideias de que você precisa desenvolver técnica, como aprender a desenhar sem técnica, né? Em outras áreas, talvez aquela ideia da expressão criativa pudesse ser pensada de forma mais dissociada, né, de um estudo técnico. Mas no desenho é mais difícil, pelo menos no senso comum. E então a gente tinha muito essa coisa do: você vai fazer um desenho, droga, errei. Aqui eu errei, né? Vai fazer o desenho de um rosto, errei o olho. Errei a proporção, né? São coisas que, para a gente que trabalha com arte, a gente sabe que não são de fato importantes, né, para a manifestação artística. Mas para quem está querendo aprender, para quem concebe uma certa, né, essa ideia mais tradicional do que é desenhar, existe uma relação muito forte entre desenho e técnica. E se a gente está falando de técnica, a gente está falando de algo que precisa ser desenvolvido a partir de cânones, né? A partir de certos padrões. E disso surgiu essa questão, né, que me afligiu, a questão do erro. Eu falava: nossa, isso não é uma questão pequena para o meio da arte, para o meio do ensino da arte, sobretudo. E eu resolvi me focar, conversei com a Rosa Evelberg, que é uma pessoa muito importante, né, dentro da educação em arte, e ela tinha participado da banca do mestrado, e ela super abraçou a questão e fomos juntos, né? E vocês vão ver, eu acho que depois a gente vai abrir para um diálogo, né? Como essa questão não se restringe a um contexto de arte-educação, mas muito pelo contrário, ela abre muitos pontos de conversação. Existe um diálogo muito, muito direto, né? Então, eu vou começar pelo tema, né, que a gente pensou junto, eu e a Kátia, para esse webinário, que é associar essa ideia do erro e da errância na educação, que tem a ver com o meu doutorado, com uma questão que interessa muito a todo mundo, até de uma maneira pouco refletida, muitas vezes, que é a questão da criatividade, né? E acho interessante trazer para a nossa questão, talvez a grande autora aqui dos estudos brasileiros, né, na educação em arte, que é a Feiga Ostrower, né, que nasceu na Polônia, mas tem toda a carreira, a vivência, a produção aqui no Brasil. E ela discutiu a criatividade de um ponto de vista bem interessante,
que eu acho que pode ser o mote inicial para a nossa conversa. Antes disso, Kátia, deixa eu só saber, porque você sai falando, é tanto assunto que eu não sei. Eu tenho até que horas para falar aqui, antes da gente conversar? Ó, Porque... se a gente não sair da sala às 6h30, eles derrubam a gente, tá bom? Ok. Então a E gente é vai bom... conversando. Se por acaso sumir todo mundo, não é culpa nossa, tá? É uma É o circunstância. Covid. Se sumir É o todo mundo, é o Covid. Covid. Exato. Tá, então é bom que eu abra para o diálogo até umas 6 horas, é isso? Não, a gente vai abrindo para o diálogo. Você É? fica à vontade, deixa comigo Então esse tá. pedaço. Então você me corta. Eu vou guiando aqui o negócio. Maravilha. Então é o seguinte, eu parti da Feiga porque ela tem uma concepção muito legal, né? Ela dizia uma coisa que hoje parece que já entrou no senso comum, que a criatividade não é um fenômeno da arte, simplesmente. A criatividade é um fenômeno humano e está em todas as áreas, né? Não precisa ir para a Feiga para saber isso, né? Se você olhar boa parte desses livros, até livros que visam meios corporativos, né? Empreendedorismo, o pensamento do novo homem e tal, tem essa ideia, a palavra criatividade, né? Tem centenas de livros, esses livros norte-americanos, né? Ou estadunidenses, para falar direito, como o Paulo gosta, e que tratam essa ideia da criatividade como um ponto de partida, né? Temos que fazer inovação, temos que descobrir os novos meios, porque o mundo está mudando, temos que criar, temos que ser criativos para abrir negócios, né? Você imagina que não tem nada a ver com o meio da arte. E aí que eu vou trazer a Feiga numa coisa muito interessante que ela coloca, que muita gente vai trabalhar a questão da criatividade a partir de algo que não se dá nome muito fácil, né? Esse lado artístico, que a gente fala, puxa, mas da onde vem isso? Algo que viria de uma entidade inconsciente que nos toma e faz com que a gente crie, que a gente se invente coisas. E o mais legal que eu acho da Feiga é que ela faz exatamente o caminho oposto no pensamento dela. Ela valoriza a nossa percepção a um nível consciente. Ela fala da percepção consciente, né? Ela tem essa forma de interpretar o ser humano como um ser consciente, sensível e cultural. Então, nós somos pessoas que sentimos as coisas, mas isso não é suficiente, né? E eu preciso também elaborar aquilo que eu sinto. E essa elaboração mental daquilo que eu sinto é o que a gente chama de percepção, né? E então ela fala, não se pode, seria um absurdo negar o valor da consciência, o valor do quanto a gente precisa adquirir consciência nos nossos processos criativos. E então eu gosto dessa questão porque ela, além de tudo, ela associa com outro lado também, quando ela fala que a imaginação criativa também está vinculada à matéria. Você imagina coisas que parecem, a uma primeira vista, parecem pouco atraentes. Nossa, consciência, matéria, isso não tem a ver com arte, isso não tem a ver com criatividade. A criatividade é a intuição, é a luz que nos desce, e ela vai falar de consciência e de materialidade, né? E eu acho muito importante isso, sobretudo para quem trabalha com educação, porque a gente precisa de algo concreto, né? A gente precisa realizar, se a gente pensar que a educação ela tem que ser pensada como uma ciência prática. Senão, se a gente chegar no final, eu posso ter a maior teoria do mundo, se chega no final de um curso e as pessoas não tiveram uma experiência rica, eu não estou falando que elas aprenderam todos os conceitos, ficaram, mas uma experiência que lhes afete alegremente, né? que lhes dê vontade, estímulo para continuar aprendendo, para continuar pensando as questões, temos uma coisa falha, né? E então ela está falando que esse pensar criativo se dá sobre o concreto, né?
Então, trabalhar a criatividade é trabalhar sobre algo material, sobre uma produção. E, em boa medida, numa forma consciente. Isso é interessante porque se eu trabalho simplesmente pensando do ponto de vista de algo mágico, né, a arte como uma intuição que você não sabe de onde brota, é muito difícil você criar artifícios, recursos didáticos para fazer com que as pessoas produzam. E a criatividade, como a Feiga diz, não é exclusividade dos artistas. Ela é uma exclusividade humana, né? Você sabe, Fernando, você está falando essas coisas e eu estou pensando aqui, né? Você começou com uma pergunta que eu fiquei intrigada, né? Como e por que umas pessoas aprendem e outras não aprendem? Essa é uma questão muito relevante para a escola. E dentro disso, né, você começou falando disso, e dentro disso você foi desenhando o seu caminho de aprendizagem como artista, tal, e de onde que surgiu essa ideia do erro. E eu fiquei pensando, que eu também, minha formação também é artes plásticas, né, a minha primeira graduação, eu fiquei pensando exatamente nisso. Quando a gente vai estudar aspectos ou correntes ou, sei lá, campos do conhecimento que sejam mais técnicos, a questão do erro aparece muito forte. Mas eu penso que a escola é o lugar onde o erro é mais punido sob todos os aspectos. O erro na escola, ele tem uma punição pesada, porque o sujeito que erra, ele tem a nota menor, ele não passa de ano, vamos dizer assim, né, para ser bem claros, ele não continua os seus processos. Então, o erro, ele recebe uma punição muito forte. E aí, quando você traz essas concepções que a Feiga, né, que você buscou lá na Feiga-Ostrauer, de criatividade, que ela vem da percepção consciente, quando a escola ela produz essa interrupção do caminho, né, erro, tá errado, não vale e tal, ela quebra essa linha entre a consciência e a materialidade. Porque o sujeito até pode ter a consciência daquele processo, mas quando ele produz a materialidade, quando ele faz aquilo acontecer, quando ele transforma aquilo que ele pensou em real, e alguém vem e aponta, tá errado, né, e a nota não vai, o cara não caminha, produz o oposto do que o processo de criação poderia, né, prescindir. Exato. Né? Existe uma questão, eu ia tentar chegar nela, mas eu acho que você de uma maneira muito interessante já trouxe, que existe uma diferença muito clara para mim, né, dentro do pensamento sobre o erro, de você fazer um cultivo do erro, pensar o erro como elemento essencial do aprendizado, e o erro como o fracasso escolar. Né? No momento em que eu erro, fracassei. Claro, se você tem avaliações que fazem essa espécie dessa medição do conhecimento da pessoa a partir de erros e acertos, fica difícil. Né? Lidando com uma população tão numerosa, né, de alunos que querem entrar em cursos, universidades, passar de anos e tal, fica difícil, de fato, você ter um olhar tão específico para os processos, mas existe muito mais do que avaliação na educação, né? Sim. E eu acho que assim é interessante você falar isso, né? Porque a pessoa associa na última semana que vão ficar faltando essas aulas, entendeu? Peraí, que tem um microfone que vazou aqui. Eu comentei tá aqui como se fosse. Pronto, Andréia já. Pronto. E então eu tenho uma coisa que eu estudei do Piaget. O Piaget trabalhou sobre uma perspectiva de fases do desenvolvimento moral da criança. Eu acho bem interessante ter isso como referência. Né? Eu coloquei até uma das lâminas que eu te mostrei isso. Nós não estamos nem usando falar nisso. Também não é tão necessário. Mas o que ele fala? Que numa fase de anomia, um indivíduo ele vai fazer as coisas sem saber o que é certo e errado. Né?
numa fase de heteronomia, né, o outro me diz o que é certo e o que é errado, eu sei que existe o certo e errado, mas essa área, esse conhecimento eu não detenho. Ele está no outro. O outro tem a função de me dar esse conjunto de regulamentações, né, do certo e do errado, até que eu vou tentar atingir aquilo que é realmente desejável em todos os aspectos para a educação, que é a autonomia, né? A autonomia moral. Eu olho as situações, eu decido, eu vejo os fatos, eu sei o que é certo e errado e eu faço as coisas para me corrigir, ou não, né? Depende da pessoa. Mas tem muitos que estão na anomia ainda. Existem os amorais. Mas, se a gente transportar essa concepção piagetiana para os meios, né, das matérias, as disciplinas, a gente pensa, por exemplo, em arte. O que é desejável para um estudante de arte? Que ele descubra a sua autonomia estética. A sua autonomia estética vai entender: eu entendo o que as pessoas vão interpretar, eu entendo o que eu quero, né, a partir daquilo que me dão, e eu sigo o meu caminho, né? Existe uma ética pessoal, né, que vai se estabelecer a partir de uma autonomia. E essa autonomia pode ser uma autonomia moral, intelectual ou estética. O que você estava me falando? A mãe quer um pedacinho de bolo. O que você estava me falando é que as pessoas, muitas vezes, na escola, em vários lugares, elas param na heteronomia. Por uma série de questões que são, às vezes, institucionais ou não, elas não avançam para esse outro lado, em que elas podem fazer as coisas, se corrigir quando acharem necessário, né? E então, eu acho que vale a pena ter um pensamento mais complexo sobre essa questão, né? Foi isso que me levou a estudar isso daí, né? A Feiga traz uma ideia da materialidade e da consciência que eu acho que é o seguinte: nos norteia no sentido de precisamos buscar estratégias, Sim. Precisamos buscar a consciência sobre os processos. Uma pessoa criativa não tem nada a ver com arte ou não, ela olha para as coisas e ela tem uma maneira, né, de fazer aquilo, de inventar saídas, de inventar possibilidades. E olha que legal que a Thelma Andrade trouxe aqui, ó. Erro e errância. Gostei disso. Costumo dizer para meus alunos que entre o certo e o errado tem o adequado, tem a intencionalidade, tem o ponto de vista, tem a pista do caminho. Uhum. Perfeito. Eu acho que vale a pena até a gente voltar, porque essa questão semântica, né, essa questão etimológica, foi bem importante para mim. Entender que o verbo é o mesmo. O verbo errar pode me levar ao erro, né, enquanto um substantivo de algo que precisa ser corrigido e que pode ser corrigido, né, e a errância, que é daquele ser que caminha a esmo, né, que caminha sem a certeza, sem destino em absoluto. E ambos os conceitos são muito importantes para a educação. Então, essa questão da adequação que ela fala é muito importante do ponto de vista da correção, do ponto de vista do erro num certo contexto. Então, se eu, por exemplo, vou usar exemplos do ensino do desenho. Se eu estou ensinando, por exemplo, o desenho anatômico, né, existem alguns conceitos, alguns cânones que foram criados, né, já determinados desde o Renascimento. Como, por exemplo, entre um olho e um outro olho, eu dou a distância de um olho. Né? Se eu tiver 3 olhos de distância de um olho e outro olho, naturalmente vai ficar estranho. Talvez a gente não consiga identificar o quê, mas vai ser estranho. O ser humano, né, de uma perspectiva realista, digamos assim, ele vai ter mais ou menos umas 7 cabeças, né, de proporção. Se eu fizer 3 cabeças, ele vai ficar cabeçudo, ele vai se infantilizar, né? O desenho vai parecer mais cartunesco, digamos assim. Então, no contexto do desenho realista,
existe a possibilidade de eu apontar um erro. Existe a possibilidade da pessoa apontar o próprio erro, entender o próprio erro. Eu dei um curso online esses dias e tinha um artista, um xilogravurista, que fazia capas de cordel. E ele estava muito insatisfeito, né, com as imagens. E ele queria ajuda para eu corrigir as proporções. E o primeiro ponto que eu falei, você precisa mesmo disso? Porque para mim está ótimo assim. Não é da tradição do cordel a proporção realista. Você precisa disso? Ele, não, eu quero deixar um desenho um pouco mais complexo. Eu falei, então vamos nisso. E aí você pode fazer, né? Trabalhar com norma culta é importante, porque em uma série de contextos você vai ser até mal visto se não souber utilizar, né, na sua língua aquilo que é considerado o formal, né? Se eu vou escrever uma dissertação ou se eu vou escrever um tipo de carta para alguém, eu preciso saber. Tem uma questão da adequação. Então, esse erro, essa correção, né, um conceito de erro ligado a algo a ser corrigido, é muito importante por esse lado. Eu preciso desenvolver linguagem, e linguagem é repertório. Linguagem é um conjunto, né, é um código consensual de ações, como diria o Humberto Maturana, né? Existem códigos, existe uma série de condutas, de comportamentos dessa linguagem que eu preciso conhecer, senão eu não vou conseguir me comunicar, não vou conseguir me fazer compreendido e nem vou compreender os outros. Então, para você entrar na linguagem, esse mecanismo, essa adequação, né, ligada a um conceito de erro, vai ser muito importante. Claro, isso aí a gente chega no outro substantivo. Isso é insuficiente quando a gente pensa que os seres humanos não são só vasos que têm que ser preenchidos com informações, né? As pessoas são vivas, elas têm que agir cada vez mais, como diz o meu pai que está aqui, cada vez mais estar preparados para o imponderável. A gente tem que aprender a educar, a aprender para um mundo que não está dado e que vai se modificar cada vez mais rapidamente. Se eu pensar que a minha educação ela se basta em uma rede de conhecimentos que eu vou transmitir, eu vou me estrepar, porque vai dar errado, né? Não, vai ser completamente insuficiente. Ao mesmo tempo, se eu achar que eu posso ignorar essa tradição, eu também vou chegar num problema, né? Quando eu estava estudando isso no meio da arte, eu cheguei numa questão histórica que se dava exatamente nessa encruzilhada, né? A Kátia vai saber muito bem do que eu estou falando, né? Porque existe uma concepção de arte ligada à técnica, né? A transmissão de uma técnica, de um estilo, que vem desde a missão artística francesa, né? Que é aquilo que vem, que surge no começo do século XIX para, entre aspas, catequizar estilisticamente, tecnicamente, os nossos artistas para produzirem a boa arte, que seria o neoclassicismo, né? Essa concepção perdurou por muito tempo. Digamos que ela sirva como uma espécie de modelo de pensamento educacional, tecnicista na arte, né? Por outro lado, um século depois, a gente enfrentou um problema oposto, né? A gente herdou uma outra questão que se tornou um problema, que foi o pensamento modernista, que, de uma maneira até nobre e interessante, entendia: não podemos transmitir nenhuma questão técnica. Arte não se corrige, né? Não podemos tentar oferecer cânones, porque as pessoas têm que desenvolver o seu estilo próprio. Falou-se muito da tal da livre expressão, autoexpressão criativa, né? E aí chegou-se novamente a uma questão difícil, que é: as pessoas não desenvolviam linguagem e, mais curioso ainda, começavam a fazer as coisas muito parecidas.
dentro daquilo que elas não desenvolviam, chegavam a resultados estéticos muito próximos, porque não tinham contato com a linguagem, né? A linguagem é uma história, é uma tradição, são códigos. Então, assim, essa encruzilhada me parece que que precisa gerar um equilibrismo, né? O educador vai estar sempre na corda bamba dessas duas questões. Como eu tenho que trabalhar a tradição e, ao mesmo tempo, ajudar o cara a se livrar dela, né? É que o domínio, fico pensando que o domínio dos códigos, eles são matéria para a produção de linguagem, né? Então, não dominar códigos, não ter repertório, não conhecer as tradições até, né? Não conhecer as histórias, os contextos, também não contribui, né? Então, acho que é bem, bem relevante isso que você está falando para a gente não vergar a vara, né? Nem para lá, nem para cá, mas entender exatamente o que significa o erro. Quando a gente fala de erro dentro da educação, e aí fazendo recorte para a arte, de que nós estamos falando, né? E o quanto olhar para esse aspecto contribui para repensar o currículo como um todo e olhar para o trabalho dos alunos, para as produções, tanto dos alunos quanto dos professores, como que essas trilhas de aprendizagem podem ser construídas, considerando possibilidades de invenção. E aí, citando aqui o professor Luiz Carlos de Menezes, já que ele está aqui, vou citá-lo, que é uma pessoa muito criativa da física, né, que tem a sua origem na física, mas que é a pessoa que mais inventa em educação que eu conheço, e aí usando a palavra invenção como criação de novas possibilidades, né? E aí fico pensando, quando você traz essa questão do erro, o erro, a errância e a criatividade, a gente pensar nessa tríade como uma construção contextual na escola, porque o currículo escolar tem suas características específicas também, né, Fernando? Sim, existe até como você lançou mão aqui da fala do Menezes, eu vou trazer até uma fala que ele trouxe para o meu doutorado. Ele estava trazendo o ponto de vista da ciência, em que existe na ciência uma concepção dupla do erro, né? O erro é uma interpretação científica que colide com fatos, certo? Eu penso algo e, de repente, a vida vai e me diz o contrário, né? Está dado a partir de fatos. E existe uma segunda questão, mais comum até, que eu acho que nos interessa nessa fala, que é a minha interpretação colide com a interpretação hegemônica, né? Isso não é pouco. Eu não posso definir porque eu quero, né, em qualquer área que seja de conhecimento, e desprezar o que está dado, né? Em arte, parece às vezes que isso é bem-vindo. Fala assim, nossa, você vai ser um iconoclasta, né? Você vai romper com as barreiras e tal. Mas em um processo de aprendizado é muito importante reconhecer o que é essa interpretação hegemônica, né? Porque senão, né, a gente está numa fase, né, essa fase nossa maluca, né, essa fase de terraplanistas, né, essa fase muito que bem as lembrado. Pessoas vão negar de todas as formas, né, autoridades governamentais negando interpretações hegemônicas da história, da tradição do pensamento ocidental, né? E então, assim, avaliar a importância da adequação, do erro, é tão importante quanto entender a importância de você produzir aventura, né? Produzir errância, a capacidade de ir sem certezas absolutas. Né? Como você disse, né? Um físico também tem que ser criativo. Né? Eu acho que foi o Einstein que disse isso, né? Que é tão importante ou mais essa capacidade de ser inventor, né? De ter um pensamento que saia do que já está estabelecido. Então, eu acho que tem uma coisa, né, bem importante para a gente pensar
no erro, quando a gente pensa em correção, que é uma modificação desse lugar do erro. Essa foi a minha hipótese, né, quando eu fiz a minha tese, que é assim, se o erro é tão importante, mas eu não posso ficar simplesmente pautado em resultado, dizendo, não, isso está errado, é ruim, e aí o aluno se sente deslocado, como você disse, fala, nossa, eu me sinto um fracasso, eu errei, eu sou um fracassado. Como trabalhar o erro sem impor uma cultura do fracasso? Posso trazer umas coisas do chat aqui, enquanto você toma por favor. uma água? Uhum. Ó, a gente tem aqui a Ana Cláudia, que disse o seguinte, a Ana Cláudia Matias, ela disse, ensino meus alunos através do erro, fazemos investigação, um olhar crítico para esse erro. Aí o Arthur Miller está dizendo assim, ó, Esteban tem um livro que chama O que sabe quem erra, questiona a relação da aprendizagem sobre o erro, e questiona se uma criança que passa um ano inteiro na escola realmente nada aprende. O erro é visto como a margem daquilo que é esperado durante o aprendizado e a noção de que todos deveriam, né, aprender da mesma forma. Aí o Michael diz o seguinte, repertório é fundamento da criação. Sem algum domínio, como poderia alguém ser criativo ou não? Aí a Cristina Ambanes traz, Guimarães só cometeu desvios criativos, pois dominava profundamente a norma padrão. Uhum. Total, perfeitas questões. Você tem muitos casos. Se você pegar, por exemplo, em música, o cara que estabeleceu a maior quebra na harmonia, né, na história da harmonia, que criou um estilo chamado dodecafonismo, que era a música atonal, era o Schoenberg. Arnold Schoenberg criou. O cara que antes disso criou um tratado, o maior tratado de harmonia da história da música. Né? Ele tinha um conhecimento tão grande da harmonia tradicional a ponto de desenvolver um método que produziu músicas que quebravam o centro tonal, que é uma questão que está na base da nossa música, né? Sim. Uma vez eu tive uma discussão isso com outro professor, ele tinha uma discordância sobre isso, eu achei interessante, em que ele trabalhava com uma série de pessoas e que ele fazia essa desconstrução estética sem antes construir essa linguagem, essa tradição, né? Sim. E aí eu falei, é possível? É possível, mas para isso você precisa ter pessoas que já desconstruíram outras questões na sua mente, na sua formação, tem um nível de abstração muito grande que já consiga olhar uma linha, entender a beleza de uma linha para produzir linha, sem tentar fazer um boneco, né? Então, no fim das contas, quando a gente está falando num nível de escolaridade básica, é muito difícil, nós temos que construir esse repertório, né? Aí eu ia trazer duas questões, né, que foram as minhas hipóteses, de como a gente pode trabalhar isso sem fazer erro virar sinônimo de fracasso. Legal. E a primeira a gente precisa talvez ter que deslocar a nossa noção de correção e de erro. Então eu percebi o seguinte, que às vezes eu dava uma atividade, né, e essa atividade eles erravam, eles faziam mal. E às vezes tinha uma porcentagem alta de alunos que erravam, que faziam mal aquilo, né? É muito fácil avaliar o aluno, falar assim, 0 para você, fez errado, né? Mas quando você está num processo de invenção de atividades, e quem trabalha com educação em arte sabe que você tem que fazer isso o tempo inteiro, né? Não tem um currículo tão definido, você muitas vezes vai se deparar, eu preciso aperfeiçoar a minha atividade. E você percebe que você refinou, você teve um refinamento pedagógico no momento em que a sua didática é muito mais bem sucedida, as pessoas começam a acertar mais, certo? Se você tem um índice de erro que muito é alto, mais da metade das pessoas, é um negócio meio claro, tem um problema na sua didática, tem um problema na sua atividade, não nos alunos, né? E de repente você vai acertando e com o passar dos anos você vai repetindo e as pessoas cada vez mais acertam do que erram, né? Eu cheguei a um tipo de proposta
que eu chamei de propostas errantes, em que praticamente não havia erro, a partir de um certo conceito, que era de avaliar procedimental e não resultado. Então, digamos que eu fale para um aluno desenhar uma cabeça humana. Oi? Acho que alguém entrou, vazou. Talvez vários deles vão ter uma dificuldade. Eu estou ficando no escuro, que está escurecendo aqui. Vários deles vão ter uma dificuldade, né, para fazer esse desenho. Mas se eu falar para ele, desenhe uma cabeça, sendo que a linha vai ter que tocar nos 4 lados do papel. Essa cabeça pode ser uma cabeça hiperrealista ou uma cabeça de um Zé Palito. Se eles fizerem isso, eles não têm como eles errarem. Se eles me apresentarem um trabalho em que está tudo tocado nos 4 lados do papel, está feita a atividade, né? Essa atividade, pessoas de diferentes níveis de desenvolvimento, né, de diferente nível de repertório, vão poder realizar. O que eu fui percebendo? Quanto mais você desenvolve a atividade, mais acerto você proporciona, né? Essa não é uma discussão simples, porque isso é uma coisa que muitas vezes a escola, a direção coloca sobre os ombros dos professores, falando assim, esses alunos estão reprovando, a culpa é de vocês estão fazendo algo errado. E aí deixa claro aqui que eu não estou falando disso, porque claro que existe um problema se 2/3 de uma sala está sendo reprovada numa matéria, mas não necessariamente o problema é do professor, provavelmente não. Às vezes é uma questão ligada a toda a instituição, a concepção, a tradição do ensino daquilo, um currículo. E aí não tem a ver só com o professor, nem só com a escola, tem a ver com uma coisa muito maior que tem que ser repensada. Obviamente, né, que se você tem uma parcela muito grande de uma sala que não consegue resolver uma atividade, tem um problema na atividade, né? Sim. Em alguma medida. Ou seja, às vezes o erro... Ou é na estrutura, tem alguma coisa que não está funcionando ali, sim, sem dúvida. O erro do aluno, às vezes, tem que ser repensado para indicar qual é o erro didático, né? Ou seja, é uma dialética, né? Que é uma coisa que envolve muito mais do que a gente ficar indicando, corrigindo ou não algo que foi ensinado. Então, eu acho... Oi. Vou trazer uma coisa da Jovelina aqui, ó. A Jovelina fez uma pergunta aqui, dentro disso que você está falando, faz todo sentido. Ela fala assim, ó, poderíamos dizer que o erro é uma fase de tentativas? E aí a Ana Cláudia diz assim, ó, precisamos dissociar o erro de um parâmetro negativo. Uhum. Isso, Fernando, acende a luz, é melhor. Acendendo a luz porque ficou escuro. Então, enquanto você toma a sua aguinha aí, essa pergunta da Jovelina, ela é intrigante, né? Porque quando ela diz assim, ó, erro como uma fase de tentativas, né? Ou com uma das fases do processo de aprendizagem, vamos pensar assim. Então, a investigação, ela tem muitas falhas. Quando você começa a inovar, a criar coisas que não estão criadas, é claro que não existe criação se você não tem repertório, né? Você não tem domínio de código. Para criar, você precisa dominar o código. Então, você conhece estruturas e, a partir dessas estruturas, sejam elas quais forem, de linguagens, as mais diversas, linguagens artísticas, as linguagens das línguas, enfim. As linguagens das tecnologias digitais, que é o que nós ensinamos para os nossos alunos, a gente precisa dominar os códigos para poder fazer essas criações. Uhum. Mas também existe criação sem domínio de código, porque vamos pensar nas crianças muito pequenas, ou nas pessoas que não dominam determinados códigos. Eu vou dar um exemplo meu aqui, vou pagar o mico, mas está tudo certo. Depois a gente corta essa parte do vídeo, ninguém no Facebook está vendo isso. Por exemplo, eu estudo inglês sempre. Falo mal, né? Leio mais ou menos, mas eu estudo sempre. Virou a mexer, eu volto a estudar.
E quando eu não sei uma palavra, eu invento. Eu invento tranquilamente. Eu parto do pressuposto que dependendo da cara que você fizer, né, do carão, a pessoa entende o que você está falando. Né? Eu estou falando isso. Eu acho que tem um nível um nível de criação que depende também da capacidade de uma pessoa se permitir. Né? Da você cara é uma pessoa de pau. Também. A gente pode dar vários nomes para isso, mas sim. Isso é uma coragem, você é uma pessoa autorizada. Você se autoriza. Quando a gente vai cantar, por exemplo, eu lembro quando eu começava a cantar, tinha letras inteiras que eu não sabia falar e eu inventava, né? Tem aquele inglês macarrônico que as pessoas fazem e aquela tal. coisa boa, e você né? cria, né? Você inventa. O problema maior é que muitas vezes a nossa educação desautoriza as pessoas ao erro, né? Como você falou no início, o erro às vezes, ou alguém acabou de falar isso, as pessoas entendem o erro como um lugar de fracasso, como um lugar de coerção, né? Você não pode, você tem que se envergonhar do erro, né? E por exemplo, a gente está no meio da arte e a errância e até mesmo o erro, né? A quebra da interpretação hegemônica são elementos muito importantes para a produção do novo, né? E então eu acho que a gente precisa realmente cultivar a ideia do erro como algo positivo, né? Como você poder ir atrás das coisas sem saber o resultado, sem saber nada, até mesmo para você descobrir o seu próprio vocabulário, né? Hoje em dia a gente fala de poéticas pessoais, desenvolvimento de linguagem pessoal na arte, porque são pessoas que começam a partir de um certo momento, desenvolver seu próprio vocabulário. Eu tenho a minha forma de fazer. Se você pega um traço do Van Gogh, eu não preciso conhecer todas as obras, só de você olhar o desenho dele, você sabe que é ele. Você sabe que é um desenho do Picasso, você sabe o que é um desenho como chama? Freud, do Lucian Freud, por do Lucian exemplo. Freud, enfim, Do de trocentos Basquiat. nomes. Exatamente, porque a pessoa desenvolve a sua própria linguagem, né? A linguagem em si está dada pela pintura, pelo desenho, pela escultura. Essa é a linguagem, mas as pessoas vão desenvolvendo sua própria língua, né? Seus próprios códigos. E para isso você precisa se permitir, né? Eu queria trazer umas coisas aqui do chat que são bem legais. O Paulo está dizendo assim, tem como dissociar o erro da ideia de algo negativo? Aí a Regina Gualtieri está dizendo, do ponto de vista da educação escolar, o erro pressupõe que os processos de aprender são parecidos entre os que aprendem. Ela matou aqui a pau. A escola moderna, a escola de ensino simultâneo, um professor e 30, 40 alunos por sala, trabalha ou precisa trabalhar com esse pressuposto. Há um currículo a vencer, uma avaliação a fazer. O professor, de modo geral, é preparado para ensinar 30 como se fosse ou uma média ideal. Isso é fantástico que ela traz aqui. Aí o Arthur Miller está dizendo, mas permitir o erro indica estabelecer outras formas de pensar, ser e agir para além dos padrões. Eu vou te dizer que o meu Facebook aqui está bombando, porque não para de tocar aqui, mas eu vou olhar para cá. A Cristina Ambani está dizendo, sobre a questão dos usos dos padrões de linguagem, sempre digo aos alunos que eles perderam o direito ao uso do padrão inculto. Diferentemente de certos poetas, por exemplo, como Zé da Luz, para quem disseram que, para falar de amor, deveria usar o português correto. E com isso criou um poema lindo, extremamente romântico, chamado Ai Se Cesse. São usos da língua. Então, são questões aqui que as pessoas trouxeram. E aí, eu queria voltar para um ponto que você trouxe lá no começo, que é a questão da errância. Esse ser errante me lembrou uma coisa meio quixotesca até, né? Esse ser errante que permite criar o caminho ao caminhar. A gente fez aqui um webinário algumas semanas sobre a jornada do herói. E eu fiquei pensando o tempo inteiro nisso. Você estava falando e eu pensando na jornada do herói. Não necessariamente na concepção do Campbell,
né? Mas um pouquinho pensando para além dessa concepção. Então, pensando nos contextos dos nossos alunos, por exemplo. Quando eles vão para a escola, eles recebem um currículo. Esse currículo não foi produzido por eles. E muitas vezes nem pelo professor. É um currículo prescrito, e a partir desse currículo é que eles vão, então, ser inseridos num campo de conhecimento que foi construído para eles e não por eles, né? E nesse campo existe muito embate, muito conflito, conflitos culturais entre culturas juvenis, culturas infantis, culturas dos professores, dos sujeitos da escola, que são muitos. Existem estruturas que estão para além dos professores, né? Para além daquilo que nós, professores, conseguimos articular ou alterar, muitas vezes. E é muito o que a Regina disse, né? Pensando que existe uma padronização da produção do conhecimento na sala de aula, para um grupo fechado, né? E que precisa vencer determinados parâmetros. Os alunos precisam aprender tais coisas dentro daquele tal tempo, né? Então, dentro de tudo isso, pensando a educação, nós estamos discutindo essas questões do erro, da errância e da criatividade, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Fernando. E se eu estiver te atrapalhando muito, você pode avisar. Nós temos Imagina. proximidade para isso. Eu queria atrapalhar só um pouquinho, Kátia, só para dizer que as manifestações aqui do Facebook são de carinho por vocês. O Oswaldo Quintali tá agradecendo, está achando muito incrível, produtivo aqui o tema. Laurindo, o Quinta. Bonitinho. Laurindo Cisotto tá mandando um boa tarde aqui pra gente. Tá dizendo que é muito bom rever vocês. Laurindão, abração. Abraço, Laurindo. E o Alan complementou aqui o comentário que a Kátia fez sobre o aprendizado do inglês, que ele entende o inglês como um aprendizado de linguagem, não como uma forma de medir a competência ou a inteligência. Então, só para atualizar aqui o Facebook para vocês. Obrigada, Alan. Bem-vindo aí para o nosso bate-papo. Fernando, e a criatividade? Como que fica nesse contexto todo aí do erro, da errância? Então, eu gosto, como professor, eu gosto de desromantizar um pouco essas noções do que é o criativo, o inventor, o artista, o talentoso, né? A aptidão, o dom, todas essas questões que elas são fato, né? Elas existem, mas elas não nos ajudam em muita coisa. Ok. Então, por isso que eu acho que eu gostei da ideia de partir da Feiga sobre a ideia da produção criativa que se dá sobre a materialidade, né? Um pensamento que vai agir sobre o concreto e uma percepção consciente. Porque o que a gente tem que fazer é ajudar as pessoas a conscientizar-se, né? Daquilo que elas, da forma como elas sentem, da forma como elas percebem as coisas e como elas podem se expressar, né? O meio da arte ainda é um meio que tem uma áurea, né? Tem aquela coisa, uma aura do gênio, né? Essa concepção renascentista daquela pessoa escolhida, né? Algo que vem lá dos primórdios, né? Da ideia da arte, pessoas tocadas pelas musas, sei lá o quê, mas que no fim, querendo ou não, esoterismos ou não, místicas ou não, você olha para uma pessoa do seu lado que faz uma coisa que você não consegue falar, ela pode ou não, né? Isso vai ser inevitável. Mas, como disse aqui, acho que foi o Alan, né? Estamos falando de linguagem, né? Exato. A língua, né? O idioma, o inglês é uma linguagem, né? Uma língua a partir da linguagem. O desenhar, né? É uma linguagem. Se é linguagem, é um código consensual, as pessoas podem acessar, né? Imagina que as pessoas não pudessem falar porque, não, ele fala bem, eu não falo, né? A grande questão é que o ideal para a gente pensar a educação é que a gente quer propiciar a liberdade, propiciar as pessoas para a expressão, a capacidade de se comunicarem a partir de várias formas. Então, eu acho que é preciso caminhos didáticos, né? Caminhos
testados, né? Experiência, olhar as pessoas, ouvir os alunos, porque cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, né? Claro que a Regina falou, é verdade, tem uma padronização e lidar com 50 alunos de uma vez é muito complicado, não vai ter como, né? Com uma ideia de educação para todos, que enfim, tem dois lados essa questão, né? Por um lado, você tem a ideia de uma democratização da educação, né? Educação para todos. Por outro lado, tem um sucateamento. Vai ser muito difícil escapar de padrões, de currículo, de burocracias. Sim, mas eu acredito na revolução que se dá nos detalhes. Eu sou desenhista. Desenho é detalhe, né? Desenho é detalhe que faz as pessoas verem um todo. É uma linha, é um fio que faz com que você observe algo que não está lá. E eu acredito na criatividade a partir das pequenas formas, maneiras de lidar com as coisas. Então, claro, se eu estou falando com 50 alunos, com 40 turmas por semana, eu não vou ter o mesmo tempo, cuidado que eu poderia ter se eu tivesse 10 turmas por semana, com 10 alunos cada, para trabalhar processos um por um e tal. Porém, existem muitas questões que aparecem, você sabe muito bem que você já trabalhou com turmas muito grandes por muito tempo, a gente sabe, quem trabalhou em escola, né, meus colegas que estão aqui sabem muito bem, que a gente trabalhando com isso daí, surgem diariamente situações em que você tem que fazer escolhas. Sim. Né? Escolhas procedimentais, o seu comportamento vai mudar a partir de uma certa pergunta e a maneira como você responde. Às vezes o jeito como um aluno veio te chamar após uma fala, trouxe uma questão, trouxe um desenho, ou trouxe um texto, algo para você. A maneira como você interage, e eu estou falando de questões específicas, particulares, né, singulares, essa maneira pode mudar tudo, né? E a vida de um professor ela é repleta dessas micro possibilidades. E são esses detalhes, né, que vão gerar uma série de revoluções, né? E eu percebo, né? Tem alunos que estudaram 10 anos atrás comigo, que me procuram, às vezes, depois de muitos anos, e falam, cara, você não tem ideia de como foi legal. Aquela aula específica que você falou daquilo, e você não lembra nem quem ele é. Aí você tem que falar, nossa, quem que é essa pessoa? Meu, putz, que legal, né? Então eu acredito assim, é óbvio, você não vai escapar, não dá pra gente ficar fingindo uma utopia, né? O mundo não está parecendo que vai melhorar. Mas eu acho que nós podemos nos melhorar enquanto docentes, enquanto seres humanos que vão lidar com outros seres humanos. E eu acho que, como trabalhar a criatividade? Não tem nenhuma outra resposta além da ideia de temos que ser criativos. Né? Não há criatividade possível para um aluno se você não tiver uma aula criativa. Né? Você tem que experimentar, você tem que propor algo que vá naquela zona proximal, né? Como fala o Vygotsky, né? Coisa que ele vá para além do que ele sabe e não seja muito além do que ele pode. E jogar pequenos desafios que tenham algo da brincadeira, né? Como a Faiga também fala, né? Algo lúdico, que tenham um conceito novo, que os desafie sem que a gente incorra no risco de aproximar demais a ideia de um erro com um fracasso. Eu estava pensando aqui, você estava falando, aí tem algumas coisas, a gente vai pensando, né? A cada fala. Aí o Menezes está dizendo aqui, ó, errar pode ser tentativa de chegar a algo e pode ser aventura para esbarrar no inesperado. Fazer arte envolve ambos errares, nenhum deles a ser corrigido. A Cris Andrade está dizendo, por que um aluno cego consegue desenhar bem e um aluno que tem visão plena não consegue, tendo o mesmo professor, mesmos estímulos, tudo? Aí a gente pode até pensar nesse desenhar bem, o que pode significar. Aí o Arthur Miller está dizendo, seria a questão da experiência de La Roça e como isso nos afeta? E aí eu queria trazer uma fala sua.
Você estava dizendo de metodologia mesmo, né? Que são precisos caminhos didáticos, metodológicos, né? Para encontrar as possibilidades, abrir as possibilidades para os alunos. E você falou também ouvir os alunos. A gente tem conversado bastante aqui nos nossos encontros sobre essa questão da escuta atenta e sensível aos alunos, né? As práticas que se desenvolvem em sala de aula. E quando você fala das microsituações, das microexperiências, das microações, eu acho que isso complementa muito, porque, de fato, a realidade da sala de aula ela é mais micro do que macro. Porque muito mais, a gente tem uma estrutura macro de currículo, de projeções, de estatísticas, de perspectivas, né? O currículo é composto por uma estrutura macro, mas é no microcosmo da sala de aula, nas microações, que ele se efetiva para a aprendizagem de cada pessoa que está ali naquele âmbito, né? Eu fiquei pensando muito nisso que você falou. E a questão da criatividade, né, quando a gente pensa, e eu estava pensando no Vygotsky, né, quando você falou do Vygotsky, eu estava pensando exatamente nele. Quando a gente pensa em criatividade, então eu volto sempre para a ideia do repertório, né? Criatividade, repertório, construção de repertório. A gente tem uma amiga, a professora Eliane, ela fala muito de repertório cultural. Então, como esse repertório, como que é a composição desse repertório? Como é que as culturas que fazem parte desses jovens que fazem parte do coletivo da sala de aula compõem esse repertório também? Porque, claro, a escola tem um repertório que é próprio do conhecimento produzido historicamente pela escola. Mas como que combina, como é que coaduna, como é que dialogam repertórios em sala de aula, né? E você que estudou desenho, estudou processos criativos de alguns artistas, esteve em sala de aula, está em sala de aula por tanto tempo, né? A gente sabe que quando nós chegamos na sala de aula, quando você faz uma proposta de criação, se você tem 40 alunos, você tem 40 realizações diferentes. Uhum. Nas mesmas... Eu acho que esse é um ponto muito interessante, que talvez seja uma característica a se observar na aula de arte. As pessoas às vezes não notam como isso é importante. Uhum. Quando você tem uma equação, um problema específico em várias outras disciplinas, muitas vezes no final o resultado é esperado exato. Espera-se o mesmo resultado, sim. né? Pelo menos em boa parte dos exercícios. Os exercícios de arte, você vai gerar uma atividade e cada resultado, eles vão fazer tudo da maneira correta que você pediu e o resultado cada um vai ser do seu jeito, né? Isso é muito interessante. Por isso que o erro é deslocamento para o procedimental. Observe se eles estão fazendo aquilo que você pediu, porque como é que você vai corrigir um resultado, né? Eu não acho que várias outras áreas, como das exatas, biológicas, enfim, ou mesmo de linguagens, você consiga sempre agir desse jeito, porque se você vai conjugar um verbo ou vai aprender uma palavra, às vezes você tem que ter domínio desse repertório. Porém, a maneira como você avalia o processo é muito importante, né? Não olhar para o processo, não, um cara que fez toda uma equação correta e por um deslize errou o final, ele vai ter um 0, será? Né? Retomando, teve uma questão... Ou se ele pensou um outro caminho... ou um outro caminho para chegar lá. Para chegar lá. Uma questão que, acho que não sei se foi a Cristina Yambanes, alguém falou sobre como é que as pessoas, os cegos desenham, né? Foi a Cris Andrade. Andrade. Tem um estudo do Howard Gardner, que é aquele cara das inteligências múltiplas e tal, e ele faz sobre o desenho dos deficientes visuais. E é muito interessante. É verdade. O que ele acaba inferindo a partir disso? Que essas pessoas que não veem e aprendem a desenhar, aprendem porque começam a dominar os códigos daqueles que desenham, aprendem a interpretar a linha, porque
a verdade é que desenho é uma pura abstração, né? Sim. A pura, não tem nada de concreto. Por isso que os concretistas, os neoconcretistas, eles falavam, não, a gente que é concreto, né? Abstrato é esse desenho, porque você está fazendo esse rosto aí, não tem rosto nenhum, só tem linha. O que tem, aqui não, aqui tem uma chapa de metal, aqui tem um quadrado vermelho, isso é concreto, isso aí é pura abstração, porque o desenho é pura abstração, eu faço uma linha, eu faço um risco e as pessoas veem um rosto, veem um bicho, né? Se eu começo a dominar a abstração da linha, mesmo sem enxergar, eu começo a desenhar a partir de uma concepção, como você disse, né? Em que as pessoas vão dizer, ele sabe desenhar, ele desenha bem. Desenhar bem significa dominar essa tradição, os códigos dessa abstração que a gente chama de desenho, né? Eu acho que você precisa proporcionar a criatividade. Então, por exemplo, eu lembro de uma atividade, não sei se você lembra, que a gente chegou a expor umas vezes lá no ARC, que a gente pegava e fazia propostas cubistas, né? O cubismo acho que é o estilo mais popular, né, dos modernistas. E o cubismo fazia basicamente duas coisas: geometrizava as formas e olhava por ângulos diferentes e colocava no mesmo plano. Então, gerava duas propostas possíveis. Vamos pegar uma imagem qualquer, você vai pegar as partes dele e recolar, fazer uma recolagem com o seu desenho. Então, pé na cabeça, olho. Então, surgia o Shrek cubista, o Superman cubista, surgia todo tipo de desenho, até o autorretrato cubista, em que a impressão que dava é que, assim, meu Deus, essa sala só tem gente criativa. Não tem nenhuma obra que não é criativa. Por quê? Porque você deu a possibilidade de o cara, a partir de uma ideia, sair de um padrão. Eu não preciso desenhar igual, eu só preciso quebrar essa imagem. E aí ele olha e fala, olha, agora eu virei o Picasso, né? Por quê? Porque você fez mágica? Não, porque você propôs algo que permitiu, né? Você, na verdade, como você falou, você se autorizou a inventar uma palavra. Você autorizou esses alunos a inventar palavras no papel, a inventar a sua, né? E então, claro, cada proposta gera novas possibilidades e a gente tem que ficar inventando propostas o tempo inteiro, né? Isso para professor de arte, a gente faz isso o tempo inteiro. O tempo todo, né? Eu queria trazer aqui a Ângela. Ângela Infante, ela disse o seguinte: Paulo Freire propõe que o professor considere o erro como forma provisória do saber, considerar o erro como objeto de discussão e compreensão de saberes de seus alunos. Sim, se a gente pensa no processo de aquisição de linguagem, quando as crianças pequenas começam a desenvolver o pensamento, começam a desenvolver a escrita. Eu trabalhei bastante tempo com educação infantil, então quando as crianças começam a desenvolver hipóteses de escrita, elas estão trabalhando exatamente nessa ideia. Elas têm uma concepção de escrita, que é o que o Fernando estava falando, existe uma concepção, e a partir dessa concepção é que a escrita é inventada, né? E aí eles vão desenvolvendo hipóteses, e essas hipóteses vão se aproximando mais dos cânones. E a partir do momento que eles conseguem perceber que ao escrever determinada palavra, ele consegue se comunicar, a escrita passa a ter sentido. Ela passa a ser linguagem. Ele se comunica, aquilo faz sentido, tem significante com significado. E as crianças, então, elas vão se apropriando dos códigos e vão produzindo as suas escritas. Mas são hipóteses de isso para aquisição da linguagem falada, da escrita, quando a gente ensina o desenho, ensina a pintura, ou trabalha com outras linguagens, né? A Andréia está lembrando, a gente não terminou ainda, calma, minha gente, mas a gente sempre pede que respondam à nossa pesquisa, as pessoas sugerem temas, e a gente sempre considera esses temas nessas sugestões. Um dos temas que vinham sendo pedidos era exatamente essa questão da criatividade, por isso chamei o Fernando para cá. Fernando, eu queria fazer um pedido aqui para um colega, pode ser? Por favor. O Arthur falou aqui do La Roça. Cadê o Arthur? Perdi o Arthur aqui. Ele vai falar a questão da experiência do La Roça. Arthur, você não queria falar um pouquinho sobre essa questão da experiência do La Roça e como isso nos afeta?
Será que o Arthur está aí ainda? Vamos descobrir se o Arthur... assim que a gente descobre se o amigo... Ah, tá aí, tá aí. Não, mas eu acessei pelo celular, né? Então eu tô ainda entendendo como é que funciona as trocas de tela e Não, fica tranquilo, Arthur. Muta microfone e aí você percebe que o microfone não tá mutado, aquelas coisas, né? Uhum. Então, Kátia, na verdade eu perguntei isso pro Chuí, né? Porque teve um momento da fala em que ele afirmou, né? Que a Arthur, experiência... eu consigo abrir sua câmera, você quer? Não. Por isso que eu perguntei. Essa experiência ele não tá querendo. Não. É melhor deixar a cabeça do Jaime, tá melhor que tá eu. Tá bom, deixa lá. Pegadinha da Kátia, a câmera a gente não consegue, não. Ufa. Vamos na experiência sonora só. Vai, vamos lá. Sonorarte. Não, então, que aí o Chui falou, né, que como que é a experiência que os alunos acessam, né, como vai se tornando significativo e é muito subjetivo isso, né, é um processo totalmente de subjetivação, né. Sim. Então, eu lendo aquele texto sobre experiência do La Rosa, me veio isso à cabeça, porque me parece que a tentativa da escola ou do sistema educacional ainda é nesse sentido de massificação, de produzir uma forma de ensinar, uma forma de aprender. E aí esses processos de experiência, do quanto aquilo é significativo, quanto aquilo que nos afeta, e até os processos de subjetivações que na verdade hoje a gente entende que é isso que realmente vai produzir significados, vai produzir novos significados para a aprendizagem, elas são totalmente desconsideradas, né? Então, eu só fiz essa observação para saber se a fala do Chuí foi, na verdade, de experiência, foi no sentido do La Rosa mesmo, né? Acho que sim. Eu já li bastante esses autores da experiência, né? La Rosa, o Benjamin, essa ideia dos afetos, né? Que vem do Deleuze interpretando Spinoza, né? Isso. E que é muito usado. Chegou um certo momento para mim que ficou muito claro que tudo o que um professor pode fazer de bom numa sala de aula, num período, enfim, num curso, é despertar os afetos alegres dos estudantes. O que é isso? É você deixar o cara com vontade de saber e não com vontade de não saber. Se eu estou numa aula e as pessoas ficaram com mais vontade, de alguma maneira eu toquei algum ponto, não interessa se é a minha matéria, se é outra coisa, isso é a melhor coisa que o professor pode fazer. Meus melhores professores são caras que eu saía de lá e tinha vontade de aprender mais, tinha vontade de me desenvolver. E os piores professores foram aqueles que eu saí de lá desanimado, né, desestimulado, com vontade de parar. E muitas vezes, né, algumas vezes, pelo menos, eu já tive essa experiência com pessoas que eram altamente renomadas, que seriam os grandes, e de repente falam, nossa, esse cara acabou comigo, né? Eu saí mal porque a maneira como ele conduziu o curso me fez ter a impressão que eu não posso. E o que você pode fazer de melhor é dizer que o cara pode, né? Então, nesse sentido, eu estou de acordo com essa ideia do La Rosa, ideia do Deleuze, da ideia do... como chama aquele outro liberal que discute aquele americano? Esqueci o nome agora. Dewey, né? Que discute como a experiência é importante. Você tem que propiciar experiências em que eles saiam, vivam algo, elaborem e saiam de lá com vontade de continuar, de seguir em frente. Então, acho que sim, Arte. Acho que a minha concepção é bem consonante com a do La Rosa. Olha, nós estamos agora nos encaminhando para os finalmente, né? Nós estamos fechando o nosso tempo e a Cris está dizendo, só para constar, muitos bons profissionais me desmotivaram a aprender artes. Cris, você vai ter aula com o Fernando, você vai voltar a ter vontade. Nossa, como eu já ouvi isso, eu ouvi tanto isso. Eu ouvi, o professor, ele falou para mim, você nunca vai poder fazer isso. Você não pode, você é incapaz.
O cara que eu entrevistei no mestrado, um super desenhista técnico, ele estava na FAAP, cursando, e um professor virou para ele e falou assim: você nunca vai ser artista. Falou isso pro cara que está cursando uma faculdade grande, sabe? Enfim, de arte. Infelizmente, os afetos alegres não preponderam nas salas de aula do mundo. Bom, a gente tem muitas coisas aqui que ficaram desse nosso momento com vontade de saber mais, né? Acho que esse é o legado que a gente vem conquistando aqui, sempre com vontade de saber mais. E, Fernando, eu fico muito feliz de você ter topado vir conversar com a gente nessa tarde tão festiva, né? Eu que agradeço. Trazendo um tema tão relevante para a educação, tão significativo. Você veja que a participação das pessoas aqui foi fantástica. Queria pedir para o Arthur pôr a referência aí para a gente do texto que você falou, Arthur, porque a gente compartilha com as pessoas, né? E de verdade, se vocês quiserem pôr o link me mandar, Fernando, o link da banda, né? Das músicas maravilhosas que vocês fazem, a gente presenteia as pessoas com a música de vocês também. Ah, legal. Agradeço. É a banda muito. do Tempo do Jaime, muito fácil de acessar no YouTube e no Instagram. O Arthur é o nosso grande baterista. Exato. E aí se você quiser, não sei se na sua apresentação você colocou suas redes sociais. Não coloquei. Então manda para mim, por favor. Eu mando. Aí a gente acrescenta e manda para as pessoas. Ao Paulo Mendes. E quem é o Jaime? Essa é a pergunta. Para saber disso, Paulo, você terá. Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta que não quer calar. A Thelma está dizendo: há quanto tempo discutimos sobre isso? O processo. E olha, me encanto com a linguagem verbal, não verbal, todo dia. A escola precisa se dedicar mais à criação, todas elas. Eu posso, tu podes, nossos alunos podem. Arthur, pode mandar o link, eu repasso, sim, eu coloco na apresentação, mando para todo mundo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vou dar a palavra final para o Fernando, né? Não esqueçam de responder a nossa pesquisa. Fernando, fica com você. Legal. Kátia, Legal School, obrigado. Obrigado pela possibilidade aqui desse diálogo. Foi muito prazeroso. É um prazer enorme, ainda mais com um monte de gente querida em volta, participando. Só gente legal, inteligente e tal. Quem dera o nosso mundo fosse mais disso e menos daquilo. E então é isso, gente. Eu acho que essa é uma etapa que, se tem alguma coisa que vai nos ajudar, é a gente tentar ser criativo, né? Porque o mundo nos empurra a situações que a gente tem que se reinventar, mesmo sem a gente querer. Então vamos tentar fazer isso de maneira alegre, pelo menos. Obrigado para todo mundo, gente. Sem dúvida, obrigada para todo mundo, obrigada pela participação de todos, mais um webinário da gente. Na próxima semana, então, nós teremos jovens discutindo fake news, né? Jovens que trabalham na imprensa jovem, um trabalho muito interessante. Nós já conversamos com os coordenadores há algumas semanas, e agora os jovens vêm, muito legal, e os jovens vêm para falar das experiências deles nas escolas. Então, agradeço a presença de todos. É muito bom poder discutir educação, sempre com gente inteligente, interessante. Agradeço muito, Fernando, a presença aqui do Menezes, do Paulo, da Cris, né, que são colegas lá do ARC, o Arthur, que acho que está aí, o Michael também, eu estava vendo, ele pôs umas perguntas lá. A gente tem pessoas que estão sempre com a gente, ó, a Jovelina, a Thelma Andrade, Marcelo Viana, a Ana, a Sandra, o filho dela, o Carlos, o Caco, um querido. Quem assistiu semana passada, ele deu show, né? Um querido. E em função disso, já foi fazer uma outra live com uma professora nossa, com a Cícera, que estava aqui, assistiu e convidou para fazer a live. Ele já fez, Sandra? Foi ontem, né? Ele fez ontem e legal. Foi convidado pela Cícera novamente. Olha, gente, eu vou agenciar esses meninos. Porque eu tô impulsionando a carreira desses meninos. Olha, foi uma experiência fantástica a presença deles.
fantástica. Então, quem não viu, está no meu canal no YouTube, está disponível pelo Facebook, a live dos meninos, que foram os nativos digitais. Nós falamos da experiência dos jovens com as tecnologias digitais, como eles criam, utilizam para criar, Fernando. Kátia, posso falar uma coisa em viva voz? Opa, vamos lá. Imagine que não, Menezes. Em viva voz. Me chama a atenção a quantidade de gente que diz que não tem jeito para arte, que é da mesma quantidade de gente que não tem jeito para matemática, que não tem jeito para ciência. Ou seja, eles foram deseducados do mesmo jeito, pelo professor de ciência, de matemática ou de arte. É verdade, você tem toda a razão. O que a escola está fazendo? O que nós estamos fazendo? Não é? Não seria o momento do currículo se repensar, da escola se repensar e abrir as possibilidades, como muito bem disse o Menezes, são os caminhos errantes, né? Os caminhos do possível. Eu nunca vou esquecer, e aí vou encerrar, eu tenho 2 minutos, eu nunca vou esquecer, na defesa de uma orientanda do Menezes, da Maura, fizeram lá uma pergunta, o Menezes contou uma piada, eu não vou saber contar igual o Menezes, que era a pergunta assim, ó, o Menezes contou a seguinte piada. Joãozinho estava na escola, a professora pergunta para ele, Joãozinho, o que fez Duque de Caxias? Joãozinho pensou e disse assim, ele fez o possível, professora. A gente faz o possível aqui. Fez o possível, professora. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer imenso tê-los aqui. Semana que vem, novamente, teremos, então, a discussão sobre fake news a partir da experiência dos jovens. Muito prazer em vê-los novamente. Daqui a 1 minuto, eu tenho que derrubar a sala. Não estou batendo a porta na cara de ninguém, como eu gosto de deixar claro, né? Mas 6h30 a gente encerra. Muito obrigada, viu, pela presença. Obrigada, Fernando. Tchau, gente. Obrigado, Kátia. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo. Tchau. Tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença. Você viu, Thelma? O professor Menezes aqui. Muito legal, né? Michael, como é que tá sua pequena? Já dá para parar de gravar, Kátia. Vou parar de gravar. Bem lembrado. Tá linda.